Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que os seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém, meus irmãos? Todos podem tomar os seus lugares. Meus irmãos, o texto que nós estamos tomando como base para a nossa meditação é um texto que fala a respeito da última semana de Jesus no seu ministério. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. O rei que entra na cidade, e alguns comentaristas falam que é a entrada triunfal de Jesus na cidade. Esse texto, esta história, é narrada em todos os 4 evangelhos. Tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João contam-nos a história da entrada de Jesus em Jerusalém. Como disse, nesta última semana do ministério de Jesus, muitas coisas haveriam de acontecer. Muitos acontecimentos importantes estavam para se desenrolar. Jesus caminhava para o desfecho, a sombra da cruz, caminhava para consumar a sua obra, a obra da salvação. E o que acontece aqui nesta semana? Antes de Jesus entrar em Jerusalém, aconteceram embates com os líderes religiosos, acontecimentos cruciais em Jerusalém e na região. Lázaro, amigo de Jesus, ficou doente e morreu. Jesus ressuscitou Lázaro. O plano para tirar a vida de Jesus é desenrolado pelos líderes religiosos. Jesus é ungido em Betânia, na casa de Lázaro, já ressuscitado, num jantar que lhe foi oferecido pela família. Esta semana foi uma semana agitada, uma semana de muitos acontecimentos. E Jesus já estava em Jerusalém, como vários e vários judeus que nessa época da festa da Páscoa se ajuntavam na cidade aos milhares. Alguns estudiosos bíblicos dizem que nesse tempo ajuntavam-se em Jerusalém quase 2 milhões de pessoas, vindas das mais diversas partes do mundo, para a celebração da Páscoa. Era uma cerimônia muito concorrida, muito especial. A Páscoa que simbolizava a passagem, o tempo da libertação lá do Egito. E era muito comum que as famílias se dirigissem a Jerusalém para esta celebração. O texto do versículo 1 diz que quando
se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis a jumenta e o jumentinho presos, desprendei-os e trazei-mos. Jesus e seus discípulos também chegaram para a festa da Páscoa. Jesus e seus discípulos também ali estavam. E Jesus lhes deu uma ordem: ide à aldeia, e vocês vão encontrar os animais citados, e vocês dirão: o Senhor precisa deles. Me chama a atenção o fato de que Mateus cita a jumenta e o jumentinho, os 2 animais. Nas outras narrações dos evangelhos, os evangelistas focam apenas no filhote, no jumentinho. Mateus está citando esta história e ele cita os 2 animais presentes na cena, porque Mateus está em mente citando a profecia de Zacarias 9:9, uma profecia textual em que o profeta textualmente diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. O profeta Zacarias, ele vaticina uma das principais profecias messiânicas. Mateus, ao citar a entrada de Jesus em Jerusalém com esta cena completa, Mateus menciona os 2 animais e não apenas um. E este é o mesmo evento. Quando você vê a narração de Mateus, a narração de Marcos, Lucas ou João, Marcos 11, Lucas 19, João 12, a narração deste episódio é a mesma, obviamente citando e focando algumas partes específicas. Mateus tem em mente a profecia de Zacarias. E nas palavras de Mateus, os atos de Jesus refletem as palavras do profeta. Jesus está entrando na cidade na sua última semana. Jesus sabia o que lhe esperava. Jesus sabia o que haveria de acontecer. Ele já havia dito aos seus discípulos os acontecimentos que haveriam que se desenrolar. Ele diz: vocês não devem turbar o vosso coração. Vocês devem ficar em paz. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Jesus não foi levado para esta semana final de forma inocente a ponto de não saber o que aconteceria. Ele era inocente e imaculado por não ter culpa, mas não era ignorante a respeito das coisas que lhe sobreviriam. Jesus é levado para esta última semana, ele mesmo entra nesta semana fazendo aquilo que era a vontade do Pai. Jesus chega para cumprir a sua missão. E aí eu vou para o versículo 2 até o versículo 5, já lidos. E a gente viu nesses versículos que eles apontam para a identidade messiânica de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Messias prometido. Jesus é o ungido do Pai. Jesus é o enviado. Jesus veio para cumprir uma missão. Quem é Jesus? É o rei que vem em nome do Senhor. Quem é Jesus? É o rei que vem para reinar e implantar o reino de Deus. Esses versículos apontam para a identidade messiânica dele. Jesus afirmou com esta passagem a sua realeza e a sua humildade. Jesus afirma que ele vem para reinar. Ele é o Messias, ele está montado numa montaria, um jumentinho. Ele faz exatamente o que os monarcas judeus fariam, mas ele também demonstra a sua total humildade. Jesus não entra na cidade, meus queridos irmãos, como um líder político, com armas, com poderio militar.
Jesus não entra na cidade montado num cavalo majestoso, talvez dirigindo ou sendo conduzido num carro de guerra romano, que eram carros de ferro fundido, com 2 rodas ou com 4, puxados por um cavalo ou 2. Jesus não entra numa biga romana, que era o carro de guerra. Jesus entra de forma humilde e real, montado em um jumentinho. A cena era uma cena que mexia com a cabeça das pessoas, porque para aquele tempo, os judeus, sob o domínio de Roma, eles estavam esperando que surgisse um Messias com características militares. Eles estavam esperando um guerreiro que viesse com o poder das armas para rechaçar o Império Romano. Aí aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, dizendo: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Entra Jesus em cena dizendo: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Entra Jesus em cena não como um guerreiro, mas como um cordeiro. E quando ele entra na cidade, montado em um jumentinho, além de mostrar a sua realeza, ele mostra a sua humildade. Ele chega de outra forma. E esta é a única ocasião, pastores, em que Jesus, no seu ministério, ele planeja algo e promove uma manifestação pública do seu ministério. Vocês vão de se lembrar que Jesus geralmente corria ou não deixava que essas coisas acontecessem. Jesus curou um doente e diz assim: vai lá e fala para o sacerdote, mas não fala que eu fiz. Jesus geralmente fazia no anonimato, não se apresentava publicamente. Em muitas ocasiões, quando ele foi visitar a sua família em Nazaré, fez muita coisa e saiu sorrateiramente. Um dia um homem foi curado e as pessoas perguntaram: quem é que te curou? Olha, foi um homem chamado Jesus. Eu não sei quem é ele. Jesus ficava mais nos bastidores, vamos dizer assim, mais na retaguarda. Jesus não era de se mostrar. Talvez hoje, se acontecessem algumas coisas, dada a prática de muita gente, eles fariam o quê? Uma selfie, fariam um vídeo: olha, aconteceu isso, olha como ele está entrando na cidade, e alguém estaria transmitindo ao vivo. Jesus fez exatamente o contrário, mas nessa ocasião, Jesus mandou os discípulos buscarem os animais, trazê-los. Jesus monta no jumentinho, entra na cidade, e é a única vez que Jesus faz isso no seu ministério. Por que Jesus fez isso? Primeiro, ele fez isso para cumprir a profecia bíblica, porque ele veio para cumprir todos os desígnios do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo dizia: seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus veio para cumprir os desígnios do Pai. Só Jesus podia cumprir todos esses requisitos messiânicos. Uma jumenta e o seu jumentinho foram trazidos, e o Senhor deu ordem precisa. Ele disse assim: entrem na cidade, vocês vão encontrar os animais presos, desprendei-os e tragam-nos. Se alguém perguntar alguma coisa, diga: o Senhor precisa deles. Eu me lembrei, alguns anos atrás, eu tive uma experiência que aconteceu comigo aqui na Praça Governador Portela, ali perto da banca de jornal, debaixo daquela árvore centenária, o pau-ferro ali da praça. Eu trabalhava numa determinada empresa, ainda bem novo, e eu avistei, parado ali exatamente naquele lugar, num Fusca, uma pessoa que havia sido membro de nossa igreja, havia sido obreiro aqui, e estava afastado da igreja há muitos anos. Não vou dar muito detalhe, porque algumas pessoas podem conhecer, eu não quero citar a pessoa. Ele já morreu,
o Senhor já o chamou, mas naquela ocasião, quando eu passei, eu vi aquele senhor, ele estava dentro do carro, talvez esperando alguém, e ele afastado da igreja há muitos anos. Eu senti vontade de falar com ele, e eu fui lá. Cheguei, me apresentei, ele me reconheceu, eu era neto do pastor Gideão, me reconheceu. Como o senhor está? Tudo bem? Olha, em Mateus 21, Jesus citou o seguinte, eu vim cá só para falar isso com o senhor. Jesus estava entrando na cidade, ele falou para os discípulos, vão lá, vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho, estarão presos, soltem-nos, tragam-nos. Se alguém perguntar alguma coisa, diga que o Senhor, que o Mestre precisa deles. E eu vim cá dizer para o senhor que Jesus quer te libertar, e Ele manda te dizer que Ele precisa do Senhor. Aquele homem ficou parado, não esperava isso, porque as pessoas esperam qualquer tipo de abordagem, mas não esperam que alguma coisa as confronte assim, ainda mais alguém que conhecia a palavra de Deus. O que eu pude perceber naquele dia? Ao sair eu percebi que aquele irmão estava chorando. E a palavra foi dita para ele dessa forma: o Senhor precisa de você. O Senhor sempre age com um propósito. Jesus diga, tragam-nos. Se alguém perguntar, diga, o Senhor precisa deles. O Senhor sempre usará aquilo que Ele quiser usar. Existem coisas que nós não valorizamos, existem pessoas que a gente pensa que não vai ter jeito, existem situações que a gente ignora, porque aos nossos olhos tem situações que podem não ter tanto valor assim. O que é um jumentinho? O que é uma jumenta, um animal? O que é essa pessoa? O que é isso exatamente? Mas o Senhor sabe exatamente com o que ou a quem Ele vai usar. O Senhor sabe exatamente como vai trabalhar, e nós precisamos estar atentos, sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque se o Senhor precisa, é nossa função disponibilizar para o Senhor aquilo que Ele requer de nós. O Senhor precisa deles. O jumentinho, segundo a narração das Escrituras, nunca havia sido montado por ninguém. Então, era um animal ainda chucro, era um animal indomado, não era possível uma cavalgadura. Por quê? Porque não era ainda domesticado. E todos nós aqui do interior sabemos que animais não domesticados são indóceis. É difícil. Para montar um animal desse, há um risco. Mas até nisso, quando os discípulos trazem o jumentinho que ainda não havia sido montado por ninguém, a Bíblia diz que eles colocam as roupas sobre ele e fazem ali aqueles arranjos, e que Jesus monta aquele animal, e o animal aceita normalmente a montaria de Jesus. Obviamente que a gente vai olhando tudo isso, a gente percebe também que o nosso Jesus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre os animais, Ele tem poder sobre a tempestade, qualquer que seja ela, Ele tem poder sobre a sua vida, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe trabalhar. Pode levantar sua mão para o céu e receber. Jesus sabe quem é você, Ele conhece a sua necessidade. Quando Jesus se apropria daquela montaria, quando Jesus cavalga aquele animal que ainda não havia sido montado, eu posso perceber que Jesus, neste momento também, está exercendo a sua autoridade. Se Ele manda na tempestade, se Ele manda no céu, manda na terra, o que é para Ele mandar num animal que não é domado? O que é para Ele fazer exatamente isso? Se Ele governa todas as coisas, o que é para Jesus governar a sua vida? Se Jesus tem poder sobre tudo, inclusive sobre o inferno, o que é para Jesus colocar a mão lá na sua casa e transformar a sua história? Pode adorar o nome de Jesus. Ele é poderoso
poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele veio aqui nessa noite. Não tem animal bravio, não tem coisas indomadas que Jesus não possa dominar. Ele é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar. Quem pode dar glória a Jesus, dê glória a Jesus. Jesus domina aquela situação. Eu olho para a situação colocada e vejo Jesus, que já sabia de tudo. Olha só, entrem na cidade, vocês vão achar os 2 animais presos, soltem-nos, tragam-nos. Se alguém perguntar, diga que o mestre precisa deles, e diga que depois vai ser devolvido. Eu vou falar sobre isso agora, porque Jesus não fica com aquilo que não é dele. Nós vamos falar nisso agora. E Jesus, que já sabia de tudo, sabia exatamente o que ia acontecer. Se Jesus precisa de algo, esse algo não foge do controle dele. Se Jesus precisa de algo, pode confiar, porque se ele resolver fazer alguma coisa, pode ter certeza, ele tem as rédeas na mão, ele tem o controle de todas as coisas. E Jesus devolveu os animais. Se você ler o texto no versículo de número 3, ele diz: vocês vão dizer, o Senhor precisa deles, e logo os enviará. O que eu percebo aqui? Jesus só faz aquilo que é o seu propósito. Jesus não perde tempo. Jesus não veio para passear. Jesus veio para cumprir a missão. Eu escuto algumas pessoas, às vezes, orando, e falam assim: ah, Senhor, visita a minha casa. Jesus não vai passear na casa de ninguém. Ou Jesus entra e mora, ou Jesus entra e toma conta, ou é tudo dele, porque passeio ele não vai fazer. Jesus não vai passear no coração de ninguém. Tem hinos clássicos que diz: vem, visita a tua igreja. O Senhor habita na igreja. O Senhor não vem visitar a igreja, ele mora nela. O Senhor não vai visitar a sua casa, ele mora na sua casa. Ele faz coisas com propósito, e aquilo que ele usou e já terminou de fazer, os jumentos não eram propriedade dele, tinham donos, tinham pessoas que dependiam talvez daquelas cavalgaduras para trabalhar, para tocar o moinho, para tração animal, para fazer transporte. Eu não sei qual era a utilidade daqueles animais, mas eles tinham dono. Jesus precisou, para cumprir a profecia, montou no jumentinho, entrou na cidade, e os discípulos disseram para as pessoas: ele vai os enviar de volta. Com isso eu aprendo com Jesus que eu só posso ficar com aquilo que ele me dá, que eu não posso me apropriar do que não é meu, que eu não posso reter aquilo que não me pertence. Quantas pessoas estão defraudando, não têm sido fiéis, se apropriando daquilo que não lhes cabe. Hoje o Senhor nos dá um exemplo: você usa o que precisa ser usado, mas seja honesto e decente, dizendo: terminei, toma de volta. Pegou emprestado, devolva. Tomou algum recurso, pague, porque é dever do crente fazer isso, ser o exemplo dos fiéis onde quer que estiver. Jesus os devolve. E aí no versículo 8, as pessoas, elas começam a estender as suas vestes. Colocam as vestes no chão, forram o jumento, colocam vestes no caminho, cortam ramos de árvores e vão sacudir esses ramos e jogá-los pelo caminho também. Este versículo 8, que você tem aí na sua Bíblia, é um dos poucos registros que mostram a glória de Jesus sendo reconhecida aqui. Poucos registros mostram Jesus entrando na cidade e as pessoas estendendo mantos e palmas, colocando diante dele. Um dia eu ouvi uma pregação, e obviamente que se não fosse trágico seria cômico. A pessoa, em vez de pregar sobre Jesus entrando na cidade, pegou sobre o que o jumento sentiu. É cada coisa, E foi por essa linha, que o jumento estava vendo aquele monte de coisas no chão, e falou: oba, é para mim. Olha que bênção.
O jumento é um animal irracional. Ele não pensou nada. Absolutamente nada. E o sujeito ficou 30 minutos mastigando aquele negócio. E fala do jumento. O que é que o jumento... A Bíblia está registrando a entrada de Jesus. O jumento foi o meio. Foi o transporte. Mas a glória era de Jesus. O jumento não sentiu nada. Se alguma coisa ele tenha sentido, eu acho que teve vontade de comer os ramos. Apenas isso, mais nada. É cada coisa. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser pregada com temor. Isso não é brincadeira. Não é que a gente possa, é óbvio, você pode pensar, o pregador, ele pode, obviamente, ter uma licença para construir o sermão, para elaborar a apresentação daquele conteúdo, a introdução, desenvolvimento, a conclusão. Obviamente que existem coisas que a gente pode supor, mas a licença não é total. Eu ouvi o irmão um dia pregando sobre Daniel na cova dos leões. E o irmão disse que os leões não devoraram Daniel, porque Daniel não tinha cheiro de carne. Que Daniel era todo espírito. Mas a minha Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou a boca do leão para que ele não devorasse Daniel. Daniel tinha carne e osso igual qualquer um de nós. Mas quando o crente entra na cova, se o Senhor tem um propósito, Ele manda os seus anjos, e os seus anjos podem guardar o seu povo. Levante a sua mão para o céu. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a palavra é viva, eficaz, ela tem que entrar no nosso coração e na nossa mente. Deus é Deus que cuida de nós. Na entrada em Jerusalém, o centro da história não é o jumentinho, é Jesus. Dada esta situação, esta colocação, a gente pode perceber que os ramos cortados, as vestes, as capas jogadas pelo caminho, eram demonstração de honra para Jesus, mostrando a sua glória, sendo reconhecida naquele momento. E o povo aclamava Jesus como seu rei, e ele aclamava Jesus tanto em palavras como em atos. Eles diziam: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, gritavam eles, e a expressão Hosana, ela significa salve agora. O Salmo 118, versículo 25 e 26, o salmista diz: ó Senhor, salva-nos, nós te pedimos. Ele diz: Hosana, Senhor, salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor. O povo está clamando, dizendo: Hosana, salva-nos, bendito o que vem em nome do Senhor. As multidões clamavam a uma só voz. Quem eram estas pessoas? São três grupos. Primeiro, eram judeus que viviam em Jerusalém. Aquelas pessoas que estavam acostumadas a ouvir as histórias a respeito de Jesus. Quem eram essas pessoas? Eram as multidões, pastores, que vinham da Galileia, aos milhares, que subiram as montanhas de Sião para estar na celebração da Páscoa. E essas pessoas também ouviam de Jesus. Quem eram essas pessoas? Eram diversas pessoas que viram Jesus em ação no seu ministério. As pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus abençoar as crianças, que viram Jesus curar os enfermos, que viram Jesus repreender a tempestade, que viram Jesus libertar os oprimidos, que viram Jesus multiplicar os pães e peixes, que viram Jesus exercendo todas as atividades do seu ministério. Onde Jesus passava, as pessoas que ouviram Jesus pregando lá no monte, que viram Jesus pregando à beira do mar, tantas e tantas pessoas que ouviram Jesus e viram Jesus em ação no seu ministério. As multidões clamavam,
dizendo adiante dele, e como aqueles que o seguiam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Eles diziam: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. Eles clamavam com grande voz, e houve uma comoção geral. Aquela entrada de Jesus, aquela procissão extensa de Jesus entrando na cidade, virou um acontecimento tão grande que os líderes religiosos começaram a maquinar o mal contra Jesus. Eles, ao observar o acontecimento, eles começaram a irar-se nos seus corações. Eles começaram a querer fazer algo contra Jesus. Por quê? Porque a ação de Jesus, em algumas pessoas, ela gera salvação. Em outras pessoas, ela gera dureza de coração e insensibilidade. Para algumas pessoas, a palavra de Jesus liberta. Para outras pessoas, a palavra de Jesus traz cegueira. A mesma verdade que salva um, condena o outro. O evangelho é tão poderoso a ponto de que, se a pessoa crê, já está salva. Se não crê, já está condenada. Hoje o nosso compromisso é pregar o evangelho e dizer para você: se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque se o evangelho quebrantar você, você encontra a salvação para a sua alma, mas se o seu coração endurecer, o juízo é que vem sobre você. A cegueira e a dureza de coração trazem também a degradação espiritual. Quando aqueles homens viram Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho, ele entra pacífico, humilde, sem armas, entra como um rei na cidade, montado em um jumentinho desarmado, e o povo está aclamando, o povo está vibrando, e estão sacudindo as palmas, estendendo as capas, e eles estão exclamando: Hosana nas alturas. Os líderes religiosos, com a cegueira que tinham e com a dureza do coração, eles foram se degradando espiritualmente. Os líderes rejeitaram Jesus e planejaram matá-lo. O povo estava aclamando, mas os líderes religiosos, eles intentaram matar Jesus. E tem uma outra coisa que eles fizeram. Lázaro havia sido ressuscitado recentemente. Lázaro era uma testemunha viva do poder de Jesus. E eles não só quiseram matar Jesus, mas João diz que eles também quiseram matar Lázaro. Eles queriam apagar Jesus, esconder Jesus, mas queriam também apagar as provas do poder de Jesus. Você às vezes não entende porque determinadas coisas se levantam, porque determinados ataques do inimigo vêm contra você. A intenção do inimigo não é só esconder o que Jesus faz, mas é esconder também as provas do que Jesus fez. Se Jesus fez coisa grande na sua vida, pode ter certeza, você vai sofrer ataques, mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode levantar as mãos para o céu, o Senhor está te guardando, Ele vai guardar você. Eles de fato queriam matar Jesus, mas também tentaram matar Lázaro. E aí me vem à mente uma outra colocação que está nos Salmos: um pecado leva a outro. Já percebeu que quando determinadas coisas pecaminosas acontecem, rapidamente uma coisa vai levar a outra? Querem matar Jesus, mas querem matar Lázaro, querem continuar pecando. Queriam matar Lázaro apenas porque ele era um testemunho vivo do poder de Jesus. E a gente precisa entender que a gente deve evitar o pecado
qualquer que seja ele, porque um pecado pode levar a outro pecado. Isso vai gerar declínio, e o pecado consumado leva à morte. Porém, ele pode ser vencido com arrependimento sincero e pelo poder do Espírito Santo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e o pecado tenha tomado o seu coração. Talvez você esteja entristecido por coisas que lhe aconteceram. Hoje Jesus Cristo veio para dizer que Ele pode purificar você dos seus pecados. Não importa o tamanho, a quantidade deles, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem perdão para você, tem milagre para você, tem restauração para você, tem vida nova para você. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode transformar você, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Não importa se os seus pecados tomaram a sua vida, tomaram a sua mente, tomaram tudo. Se um pecado tem levado você a outro, e você vai de queda em queda, e não sabe como isso vai terminar, hoje Jesus diz que Ele pode colocar um ponto final nisso, porque o sangue dele é poderoso para perdoar você e limpar a sua vida. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Esse declínio espiritual que o pecado pode gerar, pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo, por arrependimento sincero e genuíno. O que aqueles homens fizeram? Queriam matar Jesus, e no mesmo momento em que Jesus era aclamado, no coração deles a maldade já estava estabelecida. Naquele mesmo momento, Jesus entra em Jerusalém, e as pessoas alvoroçadas começam a perguntar: quem é este? Quem é este? O próprio Jesus, no seu ministério, enfrentou essa pergunta algumas vezes. Quando chegou em Nazaré, na sua terra, as pessoas perguntaram: quem é este? E foi-lhes respondido dizendo: este é Jesus. Aí eles falam: mas ele não é o filho de José? Não moram entre nós os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas e as suas irmãs? Não é este o filho do carpinteiro? Lá na tempestade no mar, quando Jesus acalmou a tempestade, as pessoas perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi-lhes respondido: quem é Jesus? Jesus entra agora na cidade, e diante de todo aquele alvoroço, as pessoas estão perguntando: quem é este? E alguém responde: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. As multidões estão ávidas por saber quem Ele é. Bem perto de nós existem pessoas que precisam saber quem é Jesus. Bem perto da nossa casa tem gente que precisa saber quem é Ele. E eu tenho uma notícia para você: você não foi chamado para ser agente secreto do reino. Você é servo de Jesus, e Jesus quer que você mostre a pessoa dele para alguém que não o conhece. Tem gente que nunca vai entrar na igreja para ouvir uma mensagem. Tem pessoa que nunca vai parar na rede social para ouvir uma mensagem pregada por mim ou por qualquer outro pastor, mas as pessoas estão olhando para você, e se Jesus habita em você, é você que vai apresentar Jesus para essas pessoas. Jesus quer ser visto. As multidões estão perguntando: quem é este? Essa é a melhor notícia que eles recebem. A informação que podemos dar às pessoas, que é mais valiosa, é dizer-lhes quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Talvez você esteja nos acompanhando pelas redes sociais, e Jesus para você tenha sido apenas um homem bom, um mestre, um filósofo. Talvez para você Jesus seja apenas uma imagem no canto da casa. Talvez para você Jesus seja apenas um nome no boné, na camiseta, ou num crucifixo no pescoço. Talvez para você Jesus seja apenas uma lenda.
Existem pessoas que têm os mais diversos conceitos sobre Jesus. Um dia, Jesus perguntou: o que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer, um dos profetas, e começam a explicar. E Jesus fala assim: e para vocês? O que vocês dizem que eu sou? Na verdade, nós só podemos falar de Jesus à medida em que nós o conhecemos. Jesus precisa ser conhecido das pessoas. Mas a minha pergunta: você conhece Jesus? A minha pergunta: você é capaz de dizer quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para muitas pessoas, Jesus é apenas um amuleto na hora de um problema. Só lembram de Jesus quando a casa cai. Só lembram de Jesus quando um problema acontece. Só quando uma enfermidade chega, quando algo se abate sobre a casa, sobre a família. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua casa? Quem é Jesus na sua história? Quem é Jesus? As pessoas perguntavam: quem é este? E lá está ele, montado no jumentinho, entrando na cidade, mantos e palmas espalhados, e as pessoas perguntam: quem é este? E eles dizem: é Jesus, o profeta de Nazaré, que está entrando. Enquanto o povo aclamava, os sacerdotes preparavam a armadilha para a morte de Jesus. E qual foi o final dessa história? Esse domingo em que Jesus entra na cidade, na tradição cristã é conhecido como o Domingo de Ramos. Hoje eu acordei cedo com o pessoal passando, cantando, sacudindo ramos, perto da minha casa. A celebração é comum nas tradições religiosas. Em inglês, eles fazem o Palm Sunday, e eles fazem exatamente o ritual, sacudindo as palmas, os ramos. Depois desse domingo da entrada triunfal, em que as pessoas exaltavam Jesus, se curvavam diante de Jesus, jogando os mantos no chão, as palmas sendo levantadas e jogadas no caminho, as pessoas estavam eufóricas. Mas daí a pouco, essas mesmas pessoas, os judeus da Galileia, de Jerusalém, aqueles que viram Jesus fazer os seus milagres, essas mesmas pessoas foram privadas pelos sacerdotes de conhecer a verdade. E as mesmas pessoas que diziam hosana ao que vem em nome do Senhor, quase uma semana depois, estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pergunta: o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E as mesmas pessoas que aplaudiam, que gritavam, que sacudiam as palmas, no domingo anterior agora estavam dizendo que ele seja crucificado. Você pode observar como é volúvel o coração do homem. Ao mesmo tempo em que as pessoas estão aplaudindo, estão dizendo hosanas, glórias nas alturas, daqui a pouco elas estão querendo que ele seja morto. Essa talvez não é a nossa história. Nosso coração dúbio, que às vezes queremos algo e daqui a pouco já mudamos a nossa ideia. Declaramos lealdade a Jesus e depois, daqui a pouquinho, já estamos mudando a nossa cabeça. Somos crentes no domingo e amanhã não somos mais. Somos uma bênção agora e daqui a pouco não seremos mais. Isso não lhe preocupa? As multidões que estavam aplaudindo a Jesus são as mesmas pessoas que daqui a pouco estarão dizendo que ele seja morto, que ele seja crucificado. O pensamento duplo, o pensamento dúbio, hoje pode ser transformado por Jesus. Jesus não quer que você cocheie entre dois caminhos ou dois pensamentos. Hoje é dia de colocar um foco. Hoje é dia de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje é dia de fixar os olhos na cruz de Jesus e contemplar a sua face adorada, porque Ele pode mudar a sua história. Aquelas pessoas dúbias,
agora estavam elas mesmas que aclamavam a Jesus no domingo, quando chega lá no final, na sexta-feira, dita a sexta-feira da paixão, quando Pilatos está julgando Jesus e diz que eu não vejo nele culpa alguma, essas mesmas pessoas destronaram Jesus do seu coração. As mesmas que gritavam hosanas agora já estavam com outro pensamento. Eles mesmos que haviam sido privados de conhecer a verdade, enganados pelos líderes que só queriam cuidar dos seus próprios interesses, essa mesma multidão estava com outro pensamento. Eu chamo a sua atenção uma coisa: devemos estar precavidos, devemos ter cuidado contra as aclamações superficiais de Cristo. Se Jesus é o Senhor da sua vida, deixe Ele reinar totalmente nela. Não faça aclamações superficiais. Não louve a Jesus com os seus lábios e o seu coração estando longe dele. Cuidado com as aclamações superficiais, porque quando dizemos hosana, glória a Deus nas alturas, quando o exaltamos, eu não tenho o poder de saber como está o seu coração, mas Jesus sabe como o seu coração está. Quem é Jesus para você? Que Ele seja tudo para nós, que Ele seja tudo na sua casa, e que nós na caminhada da vida, a gente possa sempre dizer: seja exaltado, para sempre exaltado. Para nós, Jesus não vai descer do trono, Ele, o Senhor, continua reinando para sempre, reinando em nosso coração, em nossa vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém.